Tu já ouviu falar sobre a segunda sem carne? Tu sabe por que algumas pessoas não comem carne? Bom, o meu nome é Rodrigo, eu sou uma dessas pessoas que não come carne e hoje eu quero te contar um pouquinho sobre a história e o impacto da segunda sem carne. A segunda sem carne surgiu originalmente lá nos Estados Unidos, na época da Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos atrás. E a ideia original era para que a população reduzisse o consumo de carne e de trigo também, para que sobrasse mais desses alimentos para que eles pudessem mandar para as tropas. Desde 2003, essa campanha foi retomada, mas agora ela foi reinventada para promover um futuro mais saudável e mais sustentável. Essa campanha ela tem o apoio da instituição Johns Hopkins. Ela é importantíssima para a medicina mundial, então realmente é uma campanha que tem bastante peso. Bom, aqui no Brasil, quem promove é a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB. O slogan oficial da campanha é: pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. E agora, nesse vídeo, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre cada um desses. Pelas pessoas. Essa parte está associada com a saúde da população, já que as dietas vegetarianas elas estão associadas com a redução do risco de diabetes, a redução do risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, também está relacionado com o menor risco de apresentar alguma doença cardiovascular, como o infarto, por exemplo, e além disso, ainda te ajuda a manter a forma, por causa que ajuda a controlar o peso corporal. Pelos animais. Que tal uma alimentação baseada em plantas, livre de sofrimento, livre de exploração, livre de violência? No reino vegetal, tu consegue encontrar todos os nutrientes que tu precisa para manter uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada. Vamos buscar umas alternativas no reino vegetal? Que tal? Pelo planeta. Eu aposto que muitas pessoas já tentaram optar por escolhas sustentáveis. Sei lá, cada um tem um jeito ou faz mais de algumas coisas para tentar ajudar o planeta. Alguns separam lixo, alguns trocam o carro pela bicicleta, por exemplo, outros ainda recusam a sacolinha no mercado. Todas essas ações são válidas e são muito importantes, por isso que elas devem ser sempre somadas. Mas tu sabia que para produzir um hambúrguer de 200 gramas é emitido gases de efeito estufa equivalentes a andar de carro por 16 km? E qual é o impacto da segunda sem carne no Brasil? A SVB realiza parcerias com órgãos públicos, com empresas, para promover essa campanha. No site oficial, eles alegam terem substituído 42 milhões de refeições no primeiro semestre de 2019 por uma opção vegetariana. Agora, a gente vai lá para o meu computador calcular uma média de qual é o impacto disso. Eu sei, eu já quero adiantar, que a gente vai fazer um cálculo com carne bovina, e eu sei que as pessoas talvez não vão comeriam porco, comeriam frango, comeriam outras coisas, e talvez elas não consumiam a quantidade que a gente vai calcular. Mas enfim, isso é só pra gente fazer uma média. Então, gente, agora a gente vai calcular qual é o impacto de comer ou não comer, né? O quanto foi salvo. 42 milhões de refeições com um hambúrguer de 200 gramas de carne bovina. Bom, a primeira conta que a gente tem que fazer é multiplicar esses 42 milhões vezes os 200 gramas. Eu já vou multiplicar por 0,2 quilos, né? Daí a gente já vai ter o valor em quilos, não vai ser em gramas. Então, para produzir hambúrguer para todas as refeições, seria necessário 8 milhões e 400 mil quilogramas de carne bovina. Bom, eu encontrei na internet, né, os dados que foram publicados por um médico veterinário lá em 2013. Eu vou deixar o link no final do vídeo depois. Que um bovino produz em média 151,1 kg de carne para comer, né? De carne de corte. Bom, para calcular então quantos animais precisariam ser mortos para produzir essa quantidade de carne toda, a gente tem que pegar e dividir os 8 milhões e 400 mil por 151,1. Daí dá 55.592,3. Eu vou arredondar para mais, porque eu vou considerar que
seria necessário matar um animal a mais, porque não tem como arredondar para menos, né? Não tem como tu arredondar para menos, por causa que tu precisaria matar um animal a mais para produzir essa fração que tá ali no final, né? Então eu vou considerar 55.593 animais. Agora, a gente vai fazer a conta mais ambiental. A gente tinha visto a relação no site da SVB de que 16 quilômetros... Opa, errei o teclado aqui. 16 quilômetros rodados num carro equivalem à emissão de gases de efeito estufa de 200 gramas de um hambúrguer. Eu vou colocar já em quilos para facilitar a nossa conta aqui. Então, eu quero saber, para consumir essa quantidade toda de carne, é o equivalente a rodar quantos quilômetros de carro. Vamos lá. Então, aqui vai ser 8.400.000 e vamos calcular o X. 8.400.000 vezes 16 divididos por 0,2. Então, para consumir essa quantidade toda, vai ser emitida a mesma quantidade de gases de efeito estufa do que para rodar 672 milhões de quilômetros. É muita coisa, gente. É muita coisa. Bom, e quanto de gasolina daria isso? Bom, eu vou pensar num exemplo de um carro genérico, que é, por exemplo, sei lá, o daqui de casa, que faz mais ou menos uns 10 km por litro de gasolina. Então, vamos ver. Esses 672 milhões divididos por 10, a conta vai ser meio óbvia, né? Vai ser 67 milhões e 200 mil litros de gasolina. Então, a campanha da Segunda Sem Carne, só no primeiro semestre de 2019, conseguiu evitar tudo isso aqui. É uma campanha com um impacto bem grande. Então, no fim das nossas contas, a gente encontrou que 42 milhões de refeições sem carne evitariam a morte de 55.593 animais. E isso evitou uma poluição equivalente a 67 milhões e 200 mil litros de gasolina. Viu como é gigante o impacto desse movimento? Você encontra mais dados referentes a isso no site da SVB. Mas a mensagem principal não é não comer carne só na segunda-feira. É conscientizar as pessoas, é incentivar a redução do consumo de carne e também ensinar as pessoas a como montar um prato vegetariano com qualidade e atenda às demandas nutricionais também. Comenta aqui embaixo se tu já conhecia a Segunda Sem Carne, se tu já participou de alguma. E segue a Vibes para mais dicas. Eu vou deixar aqui no final do vídeo também as referências que eu usei para desenvolver esse vídeo e todos esses cálculos.